Salve rapaziada, eu sou o Tio Pique e antes de começar o vídeo não se esqueça do like e se inscrever no canal, para o YouTube estar recomendando ainda mais meus vídeos. O vídeo vai ser sobre aquele protagonista que é levado para uma escola só de garotos e começa sendo aquele fracassado, mas logo se torna o mais fodão entre os fodões e o resto você já sabe, tá ligado? O anime começa com o protagonista onde ele está bem desconfortável já que acabou caindo em uma sala só de garotas. Todas elas ficam encarando que parece um braço no meio de todas mulherada. A professora nota que a sala de aula está um clima bem pesado e tenta descontrair, onde fala que todos a sala fazem parte da academia e esse é considerado um internato. Todos ficam juntos mesmo após o término das aulas. Pede para que todos se ajudem, porque vão ser obrigados a ficar próximos por 3 anos. Mesmo assim a professora ainda continua achando bem hostil e pede para que todos se apresentem para ver se quebra esse clima. O garoto tenta pedir ajuda para sua amiga Ruki, mas ela vira a cara para que não fale com ela. Na mente do mesmo, ela está sendo bem grata por conta da amizade deles desde os 6 anos. De repente, Orimura é chamado pela professora que está nervosíssima. Ela pede para que se apresenta para que toda a sala veja o que é o garoto. Orimura se apresenta para todas as meninas que ficam de olhos brilhando, exceto a sua amiga de infância, Ruki, que toda vez desvia o olhar. Ao esperar fundo, todo mundo fica querendo para saber o que vai sair da boca do garoto, mas diz que é tudo e as meninas caem na mesa. De repente, Orimura acaba tomando uma porrada da Shifuyu, mas ela dá um soco na cabeça do garoto e pede para que a chamem de Orimura no colégio. Shifuyu agradece a professora por ter feito a chamada. No entanto, Orimura fica se perguntando o motivo que a sua irmã está no colégio. Graças ao trabalho que ela tem, raramente aparece em casa. Ela se apresenta para todas as salas e vai treiná-los por 1 ano. As meninas só fazem ter um orgasmo pela apresentação da mulher, que é famosa por todas as estudantes, mas ela fica bem envergonhadinha por ter tantas fãs assim. Eles aparecem na sua sala. As garotas gostariam de ser xingadas por elas e maltratadas quando Shifuyu quiser. Orimura fica triste por quando a sua irmã será sua professora, mas ela não está nem aí se caso fracassar como sempre vai estar esperando o garoto para que possa capotá-lo no soco, pedindo para que chame Orimura, coloca a cabeça do garoto na mesa e os meninos ficam se perguntando para saber se realmente Orimura é irmão da professora mais famosa do colégio. Elas acham que deve ser por conta disso que ela é o único homem do mundo capaz de usar o Yes, ficando bem estressadinha. Vai fazer com que todos memorizem os comandos do Yes nos próximos 6 meses. Depois será prática, em 15 dias quer que aprenda o corpo de manobras básicas. Quer que todos concordem com ela e se caso não concordar, quer que responda a si mesma a pergunta. Todo mundo responde e Orimura lembra da sua irmã Shifuyu, faz parte da primeira geração de pilotos da apresentação do Japão. Então o dia se aposentou e de repente desapareceu. Agora tem certeza que a sua irmã se tornou uma professora amada por todos. Acabou sendo idiota por se preocupar tanto assim com ela. A professora substituta comenta que tu já sabe o nome apropriado para o Yes, Infinite Stratos. É um traje de múltiplas formas desenvolvido no Japão. Quando foi desenvolvido 10 anos atrás, era originalmente projetado para ser operado no espaço sideral, mas atualmente o desenvolvimento nesse campo foi suspenso devido ao Tratado de Alaska. Também está proibido de ser usada para fins militares, agora é usado para competições esportivas. E a Academia Yes é a única instituição do ensino do mundo com o objetivo de treinar pilotos Yes, com alunos vindo do mundo inteiro para pilotar esses equipamentos. Jovens de vários países trabalham diariamente para melhorar suas habilidades, então a partir de hoje vai estudar bastante durante os 3 próximos anos. Orimura fica assustado por onde sempre ser um vagabundo por completo. Além disso, Yes pode ser usado apenas por mulheres, e Orimura é o único homem que consegue fazer tal façanha, embora nem ele mesmo consiga entender o motivo por trás disso. Na escola já está surgindo boatos que Orimura é o único homem do mundo que consegue pilotar Yes. Todos sabem que ele consegue pilotar Yes durante o exame de admissão. Acabou tornando notícia mundial. Ele entrou nessa escola como esperado. As garotas querem conversar com o mesmo, mas não tem coragem. Orimura fica o tempo todo envergonhado por saber que é o centro das atenções. De repente, Ruki aparece na frente do garoto pedindo para conversar em um local afastado. Ao ser levado para o teto do colégio, Orimura pergunta para saber o que ela quer. Ele lembra que já faz mais ou menos 6 anos que se viram pela última vez. Envergonhada, não consegue dizer uma palavra. No entanto, no ano passado ela não conseguiu ganhar a competição nacional de Kendo. Então parabeniza a garota, mas Ruki não entende como ele conseguiu descobrir algo tão importante como esse. Orimura apenas lê o jornal, mas nesse mundo poucas pessoas consomem jornal e Orimura é uma delas. Além disso, mesmo fazendo 6 anos que não se via, soube imediatamente quem era Ruki. O penteado da garota continua o mesmo, ela fica bem envergonhadinha por conta dele lembrar. Para Orimura é fácil que ambos são amigos de infância. Olhando para o garoto com interesse, ele não percebe e fica no mundo da lua. Quando de repente o sinal tocou e diversas meninas estavam vendo tudo o que estava acontecendo, que eles formam um belo casal. O garoto sai do lugar para que possa voltar para a sala de aula. A professora pergunta para saber se alguém tem dúvida. No entanto, Orimura está desesperado porque não está entendendo nada do que está acontecendo no livro S. O que está na sua mente é que não vai conseguir se lembrar de tudo o que está escrito nesse livro. E a professora pergunta se alguém mais está com dúvida. Orimura fala para a professora que não conseguiu entender nada até agora.
Ele é apenas o burro da sala. Shifuyu gostaria de entender se ele leu o livro de referência antes de entrar na escola. Orimura cometeu um erro e jogou o livro fora, apanhando novamente da sua irmã que ele memorize tudo isso em uma semana. Orimura sabe que não tem como ler tudo aquilo. Com um olhar assustador, ele já entendeu o que vai acontecer, se caso não conseguir. Enquanto isso, uma garota fica o tempo todo encarando Orimura. De repente, ela aparece perguntando para saber se tem tempo. O garoto não disse nada, ela já fica da forma ofensiva. Orimura deveria estar honrado só por falar com ela. Orimura não sabe quem realmente é essa garota. Ela fica indignada e se apresenta como Cecília. Ela é a oradora oficial do exame de admissão, aluna candidata representante da Inglaterra. Orimura gostaria de fazer uma pergunta, ficando toda cheia de si, já que é nobre e pode responder as perguntas de um plebeu. Orimura não sabe que é o aluno candidato a representante. Todas as meninas da sala caem de cabeça na mesa e ficam em choque e causa Orimura por ser tão burro. Ela não acredita em algo assim. Todos os homens do Japão são tão carentes de conhecimento com Orimura ou só ele. Mesmo assim, gostaria de saber que é um candidato a representante. Ela comenta que são pessoas de elite escolhidas para representar o país em piloto IS. Ela é de elite, uma mistura de milagre, ou sobre seu colega de classe. De uma forma sarcástica, Orimura responde que sorte, mas ela não sentiu firmeza nas palavras do garoto. Mas ela não entende como ele conseguiu entrar no colégio sem saber o básico do básico, além de ter descoberto que ele é o único homem do mundo que consegue pilotar IS, então esperava mais do garoto. Orimura quer que ninguém espere nada dele, mesmo assim a garota se acha uma pessoa incrível, até ela será gentil com o mesmo por caridade, mesmo sendo incapaz de entender algo simples e não ter cérebro. Afinal, ela é da elite entre a elite, e derrotou uma instrutora durante o exame de admissão. Orimura responde que também derrotou uma instrutora e Cecília fica chocada com a notícia de repente. Orimura comenta que a instrutora veio para cima achando que ia ser mole ganhar do mesmo, então desviou, ela se chocou na parede e por isso foi dispensada. Cecília lembra que só ela tinha conseguido esse feito. Ela fica bem irritada por logo ele ter conseguido derrotar uma instrutora, pedindo para que se acalme logo um pouquinho. Nota que ela está estressada por causa desse escândalo, não pode mais dormir à noite. Batendo o sinal, depois de ambos vão continuar essa conversa importante que estavam tendo e vai ficar de olho no garoto. Voltando para casa, Orimura está repleto de garotos seguindo para onde quer que ele vá. Ele não sabia que o seu primeiro dia seria assim. Pode até ver seu futuro sob estrelas ruins. Ao entrar no seu quarto, de repente começa a escutar uma voz e tenta se esconder. No entanto, Roque aparece na frente do mesmo com uma toalha cobrindo e fica toda envergonhadinha com a presença do seu amado. Pedindo para que não olhe, pergunta o motivo que está no seu quarto. Ele responde que aconteceu de ser seu colega de quarto, a garota. Ele percebe que ambos estarão no mesmo quarto. Pegando a sua espada, parte para cima do mesmo sem mais ou menos. Se trancando para o lado de fora, quase recebeu uma paulada na cabeça, conseguindo desviar com facilidade de diversos golpes, acaba recebendo uma paulada no bumbum jogado no chão. Orimura pergunta se realmente está tentando matá-lo. De repente, no local, aparecem diversos meninos perguntando o que está acontecendo. Elas notam que esse quarto pertence a ele agora. Todos gostaram muito da ideia. Agora pode dar uma escapadinha para o quarto do mesmo quando quiser. Orimura implora para que ela abra a porta e precisa de ajuda. Ao se vestir, pede para que entre para dentro do quarto para que possa conversar. Se sentando, gostaria de ter a cama do canto, mas a mente derroqueia como os dois se tornarem companheiros de quarto. Orimura também não entende como isso foi acontecer. E homens e mulheres não podem compartilhar o mesmo quarto, é chamado de bom senso. Orimura não entende que lógica é essa, mas Orimura concorda. Com 15 anos de idade são muito novos para estarem no mesmo quarto. Homens e mulheres compartilhando uma cama, mas na verdade vão morar juntos, mas em camas separadas e não tem nenhum problema nisso tudo. O que vem na mente da garota é que Orimura havia pedido para que fossem colocados no mesmo quarto. Orimura jamais iria fazer algo tão vergonhoso assim. Ficando toda a putaça da vida, parte pra cima do garoto, e Orimura consegue parar o golpe, dessa vez foi por pouco, mas ela está brava por conta dele ter falado essa idiotice. De repente as meninas abrem a porta e notam que Ryoka é uma menina bem usada para sua idade, pede para que não tenha vantagem comparada às outras garotas. Elas gostariam de ver um pouco mais, no entanto a luta terminou muito cedo, já que ambos vão morar no mesmo quarto, vão ter que colocar algumas regras para que possam viver em harmonia. Primeira regra sobre as horas de uso do chuveiro. Ela quer usar entre as 6 e 7 horas e ele entre as 7 às 8, mas o garoto gostaria de usar um pouco mais cedo esse chuveiro. Ela tem que tomar um banho mais cedo por causa do clube. Não consegue usar o banheiro do local por não se sentir relaxada. O garoto lembra que tem alguns banheiros fora do quarto e se caso quiser ir vai encontrar diversas meninas, pedindo para que pare e ficar pensando em coisas assim. Ela tem vergonha de saber que o mesmo foi em busca de interesses pervertidos durante os anos que não o viu. Ameaçando bater no garoto, Orimura corre para pegar uma espada e conseguiu se defender, mas nota que tem um sutiã bem na ponta e fica toda envergonhadinha sem saber o que fazer. Roque fica louco e pede para que devolva o quanto antes, mas a cabeça do garoto é que ela está usando o sutiã sendo muito nova. No dia seguinte, gostaria que ela voltasse a conversar com ela, já que está muito brava pelo
imprevisto de ontem. Ela responde que não está brava. Urimura nota que ela está com uma cara de desgosto, mas essa é a única cara que ela tem e não consegue tirar. Enquanto está comendo, fica o tempo todo escutando as pessoas falando que é o irmão do gênio Shifuyu. Mas a pergunta que vem na mente é se realmente forte como a sua irmã. De repente aparece diversos garotos perguntando se pode sentar ao seu lado. Não vendo problema nenhum, elas gostariam de saber se o mesmo está com uma garota. Enquanto estão conversando, Ruki fica brava e se retira do local. As garotas ficam curiosas e perguntam se saber se ambos têm alguma relação especial. Por que tantos ciúmes? Urimura responde que ambos são apenas amigos de infância. Quando ambos estavam na primeira série, começaram a ir no dojo Kendo, então ficaram na mesma sala até a quinta série. Enquanto estava conversando, de repente aparece Shifuyu pedindo para que apresse o quanto antes para ir ao treinamento. Ela é supervisora do dormitório de quem é do primeiro ano. Se chegarem atrasada à escola, vai fazer com que façam 10 voltas ao redor da pista do colégio. Agora Urimura entende que raramente a sua irmã volta para casa. Ao chegar na sala de aula, quer que todos juntos decidem quem será o representante de classe, quem competirá o torneio interclasse. Representante de classe não só competirá no torneio, mas também frequentará reuniões do conselho estudantil do comitê. Podem considerá-lo como líder de classe. Todas elas indicam Urimura, mas ele não quer fazer isso e Cecília protesta. Esse tipo de seleção é inaceitável. Ter um homem como representante de classe é algo vergonhoso na visão da garota. Ela não vai conseguir estudar um ano todo dessa forma. Viver num país com essa cultura subdesenvolvida é uma dor insuportável para ela. Urimura responde que na Inglaterra tem poucas coisas para se orgulhar para si própria. Quando às vezes o pai da garota ganhava o prêmio anual de pior culinária possível. Para ela, no seu país tem muitas comidas deliciosas e pede para que não insulte. Shifuyu a todo momento está gostando da discussão entre os dois. Ela propõe duelo e o garoto aceita sem pensar 2 vezes. Ao invés de discutirem com pessoas normais, é melhor resolverem na força bruta. Se caso entregar a luta, vai fazer que torne seu empregado? Não, pior, um escravo. Urimura pergunta para saber quanto de vantagem ela quer que o mesmo dê em combate. Todas as meninas começam a dar risada do garoto. Homens costumavam ser mais fortes do que as mulheres, mas isso foi apenas antes de inventar o IS. Dizem que se homens e mulheres entrassem em guerras, não duraria 3 dias. Urimura lembra que isso é verdade e agora se lascou. Cecília gostaria de dar um pouco de vantagem ao garoto por conta de estar na frente do mesmo. Ela não sabia que homens japoneses tinham um bom senso de humor. Uma das meninas fala que não é tarde demais para mudar de ideia. Urimura responde que um homem jamais muda sua ideia. Não importa o que aconteça. Ela sabe que o mesmo está subestimando muito a donzela. Ambos entraram em consenso e a batalha será realizada na próxima segunda-feira. Vai acontecer na terceira arena do colégio. Quer ter certeza que os dois se preparem bastante para esse combate. Mais tarde no colégio, sua irmã vai falar sobre o S do garoto. Os preparativos levarão algum tempo para serem concluídos. Não há qualquer unidade sobressalentes. Então parece que a escola vai preparar uma unidade pessoal para o mesmo. Todas elas ficam com inveja de que isso vai acontecer logo com um novato como ele. Agora sabe que o governo está apoiando o mesmo sonho de todas as meninas. Agora é ter uma unidade pessoal também, assim como Urimura. Urimura não acha isso lá essas coisas. De repente Cecília aparece na frente do mesmo dizendo que está feliz por ouvir isso. O duelo será pelo título da representante de sala, embora já se saiba quem será o vencedor dessa partida. Seria injusto usar sua unidade pessoal enquanto ele vai usar a unidade de treinamento. Urimura pergunta para saber se ela também tem, mas como uma boa amiga oferece a iluminação para um plebeu como ele. Entre 7 bilhões de pessoas no mundo, há apenas 467 com IS. Só a elite das elites possui uma unidade pessoal. A tecnologia usada para criar um núcleo de IS nunca foi revelada. Atualmente, todos os 467 núcleos do IS foram fabricados exclusivamente pela doutora Shinono Tabané. O núcleo do IS é uma caixa preta. Ninguém além da doutora Shinono pode criar um. Ela também recusa criar qualquer núcleos adicionais que exceda o montante fixado. No momento, países, companhias e organizações não têm nenhuma escolha. Além de usar os núcleos, eles são atribuídos para conduzir pesquisas. Normalmente, as únicas pessoas com IS pessoais são representantes do país e grandes corporações, já que nesse caso a situação foi isso, uma unidade pessoal foi preparada para Urimura, para coletar mais dados. De repente, uma das meninas pergunta para saber se o que uma das irmãs da doutora, e a professora responde que sim. Logo todas elas ficam espantadas com a notícia. O paradeiro da doutora Shinono é atualmente desconhecido. Pergunta para saber onde está a garota. Ruki grita para todas elas escutarem que não tem nada a ver com a sua irmã. Não há nada que pode dizer sobre a mesa e a sala volta seu completo silêncio. Logo após a discussão, Shifuyu pede para que a amada continue a aula. Urimura sabe que Houkai e Shinono tinham relações bem ruins quando eram crianças. Nos é explicado que IS, ou Infinity Stratos, envolve todo o corpo do piloto em uma barreira composta de energia. Tem algo semelhante a uma vontade própria. E por comunicar seu piloto, o IS e o piloto compartilharão uma compreensão mútua. Não só isso, mas quando mais tempo o IS foi pilotado, também começará a conhecer mais características do piloto. Mesmo assim, Urimura ainda não conhece e entende a relação entre Ruki e a sua irmã. Para Yamada, um IS não é como se fosse uma ferramenta, e sim um companheiro. Ao olhar para o lado, Urimura nota que Houkai
Kai está muito triste, hoje nem mesmo conversou com o pessoal da classe. Ao bater o sinal, chegou a hora do intervalo e pergunta para saber se gostaria de comer. Não responderam nada, chama as garotas para que possam ir juntos. E gostaria que ela se juntasse a todos. Mas no momento ela está bem. Orimura pega a garota pelo braço e pergunta se ela não quer dar uma caminhada com todos. Se caso ela não quiser ir, gostaria de carregar nas costas. Irritada, fala que não, então joga o garoto no chão e todos da sala ficam espantados com a grosseria de Hoki. Orimura nota que ela ganhou mais uma habilidade adicional dessa última vez, mas na realidade foi ele que ficou mais fraco do que costumava ser. Para ela isso não é nada além de habilidade com espadas, mas logo todas recusam junto com ela. Encarando o garoto, pergunta se tem algo para dizê-la. Orimura quer apenas que ela vá comer assim na mão da mesa para que ande logo, assim levando como se fosse um belo casal. Na fila de comida, pede para que ela não seja uma pessoa tão tensa, afinal está tendo uma grande consideração com a garota. Normalmente Orimura não faria isso com ninguém mesmo se fosse pedido, mas com ela é diferente, já que são amigos de infância, ficando muito envergonhadinha. Orimura lembra que a família dela cuidou muito bem do mesmo, então deve ter gratidão. Agradecendo, ambos pegam sua comida e se direcionam para a mesa. Ao se sentar, Orimura gostaria de saber um pouco mais sobre S. Nesse ritmo não será capaz de fazer nada na luta que terá contra Cecília. De uma forma bem grosseira, responde que o mesmo aceitou, então deveria arrumar um jeito para que possa treinar sozinho. Orimura implora para que ajude com esse probleminha que acabou trazendo para a sua vida. De repente aparece uma garota dizendo que ele é a pessoa dos boatos, que desafia uma candidata a representante, mas ele não passa de um armador que não consegue nem mesmo pilotar e se caso queira, gostaria de ensinar o garoto como pilotar. Hoki fala que não tem necessidade nenhuma e vai ensinar o garoto a pilotar, mas ela sabe que Hoki também não pode uma novata quando se trata de pilotar IS. Ela é uma aluna do 3º ano e será perfeita como tutora do Orimura, mas Hoki comenta que é a irmã da pessoa que criou IS, então não tem ninguém melhor do que ela para ensinar alguém a pilotar, então se retira do local emburrada após ser contra-argumentada. Orimura não entende o motivo que ela fez tudo isso, já que não queria ensiná-lo no começo. Ambos começam a treinar um contra o outro, sendo jogado ao chão. Ela gostaria de saber o motivo que ficou tão fraco depois de anos estarem separados. Orimura esteve no clube e nunca faltou nenhum dia durante 3 anos da sua vida. Mesmo assim, Hoki vai treiná-lo para que possa ficar bom antes de pegar IS e poder usá-lo. De agora em diante, vai treiná-lo por 3 horas seguidas sem descanso, todos os dias depois das aulas. Orimura pede para que espere um pouco, gostaria de ser treinado apenas sobre IS, mas ela responde que é por isso que este é o primeiro problema que ele deve superar sozinho. Enquanto isso, tem algumas garotas no fundo dizendo que ele é muito fraco e se pergunta se realmente ele será capaz de operar um IS. Enquanto isso, trocando de roupa, Hoki fica se perguntando se foi severo demais com Orimura, mas no fundo sabe que deve ser assim para que possa aprender o quanto antes e não tomar uma surra da garota. Ele não pega uma espada há mais ou menos um ano e precisa treinar e se fortalecer o mais rápido possível, caso contrário ele não teria perdido para ela de uma forma tão vexatória. 6 anos que não o vê, e no meio dos 6 anos ele mudou bastante, não é mais a mesma pessoa que costumava ser. Ambos no passado treinavam juntos e agora só consegue pensar no momento da mão dada. Ficando de risadinha, volta com a postura. Então ambos vão começar amanhã um treinamento especial todos os dias após as aulas. Isso significa que poderá ficar a sós o tempo todo com Orimura. Ficando envergonhada, na sua mente sabe que não pensa dessa maneira sobre o garoto, mas no fundinho gosta mesmo. A cena muda para os dois em uma sala vazia, e Orimura lembra do combinado que ela treinasse para que aprendesse sobre S. Ficando irritada, vira o rosto. Mas durante uma semana os dois treinaram apenas 500 e não evoluíram mais nada. Mas ela não tem uma escolha perante a isso. O S do garoto ainda não chegou, então não pode ficar perdendo tempo. Orimura sabe que mesmo não tendo IS, precisa praticar fundamentos e seu conhecimento sobre o tal. Mas a todo momento que conversam, ela vira o rosto. Ao olhar para o monitor, Orimura nota que Cecília treinando com sua unidade pessoal. De repente aparece a Amada falando que o S do garoto ficou pronto. Ele precisa ver como que ficou no mesmo seu poder. Shifuyo pede para que o seu irmão se arrume o mais rápido possível. Tem um tempo determinado para usar na arena. Pede para que vá o quanto antes e se esforce para que tenha a chance de derrotar a garota. Abrindo a porta, lá está IS pessoal do Orimura. Orimura pede para que entre logo para que possa treinar na arena. Estão todos sem tempo no momento. Vai ter que se ajustar na arena. Ao relar no mesmo, Orimura sente uma sensação estranha, parece bem diferente da primeira vez que tocou em IS. Agora se sente confortável. Isso tudo faz sentido para o garoto. Ao entrar, nota que o sistema é muito moderno e suas unidades são incríveis. É explicado que IS do garoto é um franco atirador. O IS tem um sistema chamado Defesa Absoluta, o sistema proprietário para proteger a vida do piloto, até no pior cenário possível, mas o processo consome muita energia do escudo. Shifuyo pergunta para saber como se sente, mas ele já está pronto para ir à arena. Partindo para o campo de batalha, Cecília vai dar uma chance para que possa render e não vai passar vergonha no campo de batalha. Orimura não aceita, agora mesmo não dará mais chances a ele. Antes mesmo de saber como funciona, tenta defender o golpe da garota, mas não consegue, sendo jogado ao chão. As garotas ficam com medo de que possa acontecer com ele. Dando diversos tiros, Orimura ainda não consegue controlar a reação do seu IS. A todo momento, Orimura está no seu escudo, e se caso continuar assim vai perder. Precisa avançar para derrotar a garota.
Pegando a espada, decide partir para cima da mesma, mas ela nota que o garoto não pode de um tolo para tentar abater um franco atirador com uma mera espada, atirando contra a mesa. Ele está conseguindo desviar dos golpes e ela nota que o primeiro novato que conseguiu durar muito tempo contra seu Brute Ars. Graças a isso, merece elogio, Urimura agradece. Continuando atirando, Urimura desviou dos golpes e chegou a hora do tudo ou nada. Descendo do chão, começa a patinar para desviar dos golpes da garota. Continuando desviando, a garota está começando a ficar com medo do que pode acontecer nessa luta. Todo mundo não entende como ele tem coragem de ir para o combate corpo a corpo. Mesmo assim, continua avançando sem ter nada em mente. Enquanto isso, ela continua disparando contra o mesmo. Urimura usa habilidades de Kendo para manejar uma espada. Urimura conseguiu entender como funcionam os golpes da garota, e graças a isso ele começou a ter vantagem do combate, e a Amada nota que ele está indo bem, mas Shifuya percebe pelos golpes que ele está sendo muito descuidado, indo pra cima sem pensar em nada. Ele está fechando a mão esquerda, e sempre quando faz isso acaba cometendo um erro estúpido. Voltando ao campo de batalha, Urimura notou que sempre mira o seu último tiro nele quando se move, conseguindo se esquivar, assim vai dar a vantagem quando se aproximar da mesma, mas ela fez tudo isso para que caísse uma armadilha. Ele caiu como se fosse um patinho, acertando diversos mísseis contra o mesmo. Ainda assim conseguiu sair vivo e a garota ficou impressionada com a resistência do mesmo. A unidade especial do Urimura se transformou e agora ainda está mais forte. Cecília fica impressionada que ele está lutando até agora com as configurações básicas da sua arma. Urimura não sabe o que aconteceu nesse momento exato, mas parece que a unidade finalmente se tornou dele. Ao ver, a garota nota que a mesma arma que a sua irmã costumava usar apareceu no inventário. Urimura fica feliz por ter a melhor irmã do mundo, mas é hora de pôr um fim nessa relação de ser protegido da sua família. Ele vai proteger a si próprio e a sua família. No momento, vai proteger o nome da sua irmã. Se caso perder essa luta, vai parecer que ela é fraca e não quer isso jamais. Cecília está aborrecida e começa a disparar diversos mísseis contra o mesmo. Urimura consegue ver todos os movimentos contra ela, perto de dar o golpe final na batalha encerrada, e Cecília está como vencedora. Ele pergunta para sua irmã o motivo que perdeu essa batalha. Ela responde que o mesmo usou o ataque de anulação de escudo. Isso é o que se consegue por não considerar a característica da arma que está usando. Ele pode danificar o oponente diretamente após penetrar o escudo dele. É a habilidade especial do Yukihira. É uma função que converte a energia de proteger em poder de ataque. Essa habilidade foi a chave para sua vitória no Campeonato Mundo Grosso. Essa habilidade foi a chave da sua vitória para o Campeonato Mundo Grasso. Agora Urimura entende o motivo do seu S perder energia tão rápido. Em combate contra S, Urimura deve perder com o desgosto da energia de proteção. O ataque de anulação de escudo danifica o oponente enquanto consome energia de proteção. Então posso dizer que é uma faca de dois gumes. Portanto, a unidade do garoto tem alguns defeitos, mas ela decide reformular a frase: "Veja o inimigo IS nunca foi perfeito", e também ao contrário defeituoso. Basicamente quer dizer que o IS é especializado para atacar mais outros IS. O IS do garoto nesse exato momento está em modo espera, mas pode usá-lo quando quiser. Há regras, então pede para que leia o quanto antes. Urimura nota que é mais um livro com muitas páginas e já desanima de lê-lo por completo. A cena muda para Cecília, que está bem surpresa com a forja Urimura tem nas mãos. Voltando para casa, Urimura está bem triste por quando a garota ter vencido a luta e se tornará representante de classe. Urimura não entende o motivo que Hoki está encarando tanto quanto voltando para o dormitório. Ela pergunta para saber se a mesma está abalado por ter perdido a luta. O garoto está um pouco, por conta de ter conseguido se virar bem no campo de batalha, mas a partir de amanhã, ela quer incluir treinamento IS no horário. Ela dessa vez vai ensinar o garoto da maneira certa. Urimura se sente mais confortável com ela do que com as outras garotas. Ela, sendo a irmã da Shinono, deve conhecer muito sobre o IS. Então a partir de hoje a garota vai dar diversas aulas para o mesmo. Então pede para que se esforce o mais rápido possível para conseguir parar de sair bem no campo de batalha e no treinamento. Então ambos voltam juntos para o dormitório. Enquanto toma banho, Cecília está sentindo algo desconfortável no seu peito. Mesmo sabendo que foi ela que ganhou, não para de pensar no Urimura em momento nenhum. A cena muda para todos no campo de batalha, onde vão praticar alguns movimentos básicos do IS. Urimura e Cecília voam para demonstrar aos demais como realmente funciona. A garota consegue se transformar com extrema facilidade e Urimura não entende como conseguiu ativar seu IS. Se concentrando, consegue trazer o seu equipamento. Pedindo para voar, Cecília vai com classe, mas Urimura está com muita dificuldade por não ter se acostumado com o IS. A sua irmã pede para que se concentre mais, então todos o IS dele é o mais promissor. Cecília dá uma dica para o garoto: é mais eficaz encontrar um modo adequado para si mesmo imaginar como pode voar. Urimura ainda sente que a sensação de voar é bem estranho, mas se caso estiver tudo bem, ela não vê problema nenhum em dar alguns papéis para o garoto sobre voar de maneira correta. Quando termina a frase, de repente são chamados e pede para que tente executar o comando para decolar. Cecília pousa com maestria, no entanto, Urimura acaba pousando da forma mais ridícula do mundo. Elas ficam todas preocupadas, mas está tudo bem, apenas não sabe como pode pousar da maneira certa. De repente, Cecília aparece atropelando todo mundo para ver Urimura. Ao dizer que está tudo bem, ela se acalma um pouco mais, mesmo que esteja tudo
bem. Ela acha melhor que o garoto seja levado para a enfermaria para ter cuidados médicos. Roki não acha necessário. A pessoa não se machuca quando está usando um IS. Cecília se levanta e fala que não é normal se preocupar com as pessoas quando geralmente acontece algo grave. As duas ficam discutindo uma com a outra, mas Orimura não entende o que está acontecendo para as duas estarem à flor da pele dessa forma. A cena muda para todos eles parabenizando Orimura por ter se tornado representante de classe. Cecília comenta que desistiu e por isso o título foi dado ao garoto. Ela sabe que é normal que o mesmo tenha perdido para ela, mas envia o temperamento infantil e sabe que foi muito grossa com o mesmo, e vai permitir que Orimura seja o representante de classe. As garotas notam que Cecília está tentando passar na frente de todas elas. Sabe como faz para agradar o único homem do colégio? Ou que está com ciúmes por conta do Orimura ter se tornado alguém bem popular entre as meninas. De repente o clube de jornalismo aparece no local pedindo para que Cecília e Orimura tirem uma foto juntos para que possam colocar na capa. Ambos se levantam e ficam de mãos dadas, sorrindo pedindo para que se aproxime um pouco para que fique de mãos dadas. Ao tirar a foto, nota que todas as meninas se levantaram e Cecília fica bem incomodada com o acontecido. Nenhuma delas quer deixar Cecília ter a vantagem com o único homem do colégio. A cena muda para os dois juntos dentro do quarto. Roki está com bastante ciúme, já que o garoto está se tornando uma pessoa bem popular entre as meninas. No entanto, estava bem cansado e não gostaria de tirar tantas fotos. Orimura pergunta para saber se ela está feliz se caso estivesse no seu lugar. Ficando irritada, certamente estaria. Então pede para que se vire logo porque quer vestir o seu pijama para dormir. Mas a próxima vez, Orimura acha melhor que troque no banheiro. A todo momento, Orimura fica virando o olho para tentar ver a garota daquela forminha. Após vestir o roupão, ela quer a aprovação do garoto e ele fica parecendo bocó. Após ele ter apenas reparado na roupa da garota, o humor dela já muda e pede para que durma logo. Apagando as luzes, ela pede desculpas pelo que aconteceu hoje. Estava muito irritada com o garoto, mas ele não guarda rancor e a desculpa. A cena muda para ele no colégio, onde estão falando que mudar a representante da classe 2 foi substituída por uma aluna recém-transferida. Ela é uma garota da China. Cecília diz que apenas por causa da sua posição decidiu se transferir. Orimura pergunta se ela é forte. Uma delas comenta que apenas pessoas da classe de um quarto têm o próprio IS. De repente aparece a menina falando que essa informação está errada. A representante da classe 2 também possui um IS pessoal, então eles não ganharam com facilidade. Orimura lembra o nome dessa garota, que é Rin. Ela é candidata representante da China, veio para a sala de aula apenas para declarar guerra a todos eles. Cecília fica com ciúmes por conta dela parecer ser bem próxima de Orimura. O garoto responde que essa seriedade não combina nem um pouco com ela. E Shifuya aparece dando um soquinho na mesa para que fique de boca fechada. Então pede para que volte logo à sua sala. Antes de ir, ela promete que vai voltar para a sala e pede para que não fujam. Na fila da comida, Orimura ficou bem surpresa saber que Rin é uma aluna transferida da classe 2. Gostaria que ela tivesse contado antes. Rin sabe que se caso tivesse avisado, teria arruinado o reencontro dramático entre os dois. Orimura notou que ela ainda continua tendo medo da Shifuyu, mas ela fala que não, apenas não se dá bem com a garota. Ambos começam a conversar como se fossem amigos bem próximos. Isso deixa todas elas com muitos ciúmes da proximidade entre os dois. Orimura pergunta para saber quando foi que ela se tornou uma candidata representante, mas ela não disse e viu o jornal sobre ter sido aprovado nessa escola. Orimura também não imaginou que acabaria em um lugar como esse. Ela ouviu dizer que ele manipula um S pelo jornal. Orimura jamais imaginou que acabaria em um lugar como esse. Ela pergunta para saber como ele foi aprovado nesse local. Orimura lembra que os exames de admissão era saguão comunitário, mas ficou perdido e perguntou aos funcionários, mas tampouco tinha certeza. Estava caminhando sem rumo e quando acabou entrando na sala, tocou e percebeu que o mesmo acabou ligando. Duas garotas ficam surpresas como conseguiu ativar um IS. Muitas coisas aconteceram depois disso, e por fim foi colocado nessa escola. E acho que essa história é muito estranha e de repente a ciumenta aparece pedindo uma explicação. O motivo dele estar saindo com essa garota. Orimura não entende o motivo dela estar com tantos ciúmes assim. Ambos são apenas amigos de infância e nada além disso. Ao falar, Rin fica bem incomodada. O mesmo comenta quando Roki foi transferida, Rin chegou. Orimura havia comentado sobre Roki antes. Eles chamam de primeira amiga e a outra de segunda. Ambas se apresentam e prometem que vai dar bem uma com a outra. Cecília se sente excluída e se apresenta como representante da Inglaterra. Ela comenta que no outro dia está uma batalha bem tensa para decidir quem seria representante de classe. Enquanto ela continua explicando, a garota pergunta para saber se Orimura realmente se tornou presidente de classe. Eu mesmo responde que sim, ela gostaria que o garoto supervisionasse o treino caso fosse possível. Cecília pergunta para saber se escutou o que ela disse, mas no momento Rin não tem interesse nenhum na garota e não escutou nada do que ela disse. Roki está bravo porque é ela que tem que ensinar Orimura, já que ela faz parte da classe, não vai aceitar a ajuda do inimigo.
inimigo e impede para que se retirem do local e está conversando com Orimura. Em nenhum momento chamou as duas intrometidas para o assunto. Cecília comenta que ela apareceu do nada e já quer sentar na janela, mas na realidade a garota apareceu bem antes do que ela. Ambos tiveram muitos almoços na sua casa, então pede para que não fique se achando. Rin comenta que ele também já almoçou muitas vezes na sua casa, ele sempre quando tinha vontade de almoçar na sua casa desde o primário, ou que gostaria de saber mais sobre o motivo que ela frequentava a casa de outra garota e nunca contou isso para ela. Orimura comenta que apenas frequentaram o restaurante chinês da família Rin, o que fica aliviada que era apenas um restaurante. Ela fica nervosa por ter dito isso e Orimura gostaria de saber como está o pai da garota, respondendo que está indo tudo bem, bate o sinal e se retira do local. A cena muda para o campo de batalha, onde Roki conseguiu a liberação para participar usando o IS para treinar Orimura. Ficando com ciúme, Cecília também quer treinar o garoto. Depois de um longo desafio, culpa ainda do garoto por não estar em bom condicionamento físico. Orimura não está acostumado a lutar contra duas pessoas, então pede um descanso e da próxima vez certamente vai melhorar. O que pede para que voltem juntos para o quarto e Orimura quer que ela vá na frente. No momento não consegue nem mesmo se mexer. O que fica na mente do garoto é que vai ser assim até o torneio interclasses. De repente, Rin aparece no local oferecendo algumas bebidas para o mesmo. Ela fica bem envergonhadinha já que os dois são sozinhos em uma sala e pergunta para saber se o mesmo se sentiu sozinho depois que ela partiu. Orimura diz que é normal se sentir sozinho depois de perder alguns amigos, mas ela não está falando nesse sentido, como são amigos de infância, o reencontro depois de tanto tempo será algo especial. Orimura pergunta se ela já avisou para todos os colegas do ginásio que voltou ao Japão. Ela fica bem decepcionada por quando o garoto será pessoa bem lerda e não entende nada. Orimura precisa voltar para o seu quarto já que está ficando bem tarde. Rin fica com bastante ciúmes por conta os dois dividiram o mesmo quarto. Ela pergunta para saber qual a relação entre os dois, mas ele explica que são apenas amigos de infância, a primeira amiga de infância que reencontrou, mas ela não entende o que isso tem a ver com dividir os chuveiros. A diretora diz que não tem como um quarto ser apenas para o garoto, então obrigada a dividir com a mesma. Mesmo assim, Orimura está bem contente que seja com a garota, se fosse com alguma estranha estaria bem incomodada e não saberia o que fazer. Tendo algo na sua mente, pede para que Roki troque de quarto com ela, mas ela não tem nenhum motivo para trocar. Mas ela lembra que no começo Roki não queria estar no mesmo quarto que o homem, o que responde que isso é um assunto entre os dois e não tem nada a ver com ela, mas de todo modo, quer que ela volte para o seu quarto. Antes de sair, Rin pergunta para saber se lembra da promessa que tiveram um tempo atrás, o que pede para que pare de ser ignorada. Pega sua espada para sentar na cabeça da garota, ela consegue ativar parte da sua armadura para bloquear o golpe, assim deixando todo mundo assustado com o tamanho poder que ela tem, facilmente pode controlar o seu IS. Rin pede para que não faça mais algo assim, se caso não tivesse com a armadura poderia estar em perigo. Ou que fica triste com a atitude ridícula que teve, mas nesse momento não importa para Rin. Orimura gostaria de saber qual promessa que é essa que não lembra. Ficando bem envergonhadinha, Orimura consegue lembrar sobre se ela ficasse na cozinha e iria cozinhar para o mesmo todos os dias. Orimura quer que faça comida todo dia para ele, já que mora sozinho seria de grande ajuda. Tomando um tapa na cara, ela fica bem brava sendo o rapaz que ignorou todos os mandamentos e esqueceu a promessa que fizeram. Orimura não sabe o motivo dela estar tão brava e conseguiu lembrar da promessa que tiveram, mas ela não tá falando nesse sentido, então ele pede para que diga o significado dessa conversa para que possa entender melhor, mas ela quer apostar com o garoto no interclasse semana que vem. O vencedor fará o perdedor realizar um pedido da sua escolha. Orimura aceita sem pensar duas vezes, a garota pede para que se prepare, então ela se retira do local, mas o que quer que ele receba um coice de cavalo e morra. Então fica sem entender o que está acontecendo com as meninas do colégio. O chaveamento enfim começou, mas Orimura não entende o motivo dela enfrentar a Rin logo na primeira rodada da batalha. Ao chegar na arena, se caso se desculpar com a Rin vai diminuir bem a dor, ela vai sentir ao perder para a mesa. Orimura não quer e pede para que vá com força total. Orimura parte para cima e a garota consegue desviar de todos os golpes com extrema facilidade como se não fossem nada. Orimura consegue bloquear o golpe, a luta do céu está bastante animada para ambos os lados, pegando as duas espadas na mão. Orimura está com bastante dificuldade no combate e não sabe se vai conseguir vencer. A batalha continua em todo vapor, no entanto, Orimura está em grande desvantagem contra Rin. Orimura só sabe se defender, é questão de tempo até Rin se cansar. Mantendo a distância, ela o chama de ingênuo e lança um golpe contra o mesmo que consegue desviar por pouco, mas esse não era o verdadeiro golpe. Nas costas do garoto aparece o verdadeiro e cai no chão com o impacto da explosão. Orimura está com dificuldade para ficar em pé graças ao impacto e mesmo assim continua desviando dos golpes. Na mente do Orimura, se caso não atingir a garota, primeiro vai acabar sendo derrotado. Nesse momento precisa usar, está usando a mesma arma que Shifuyu. O que vem na mente do mesmo é a hora que foi ensinado pela sua irmã como se usa uma espada. A pergunta da garota é se caso o armador como Orimura pode sobreviver a um combate. Seu primeiro recuo, calcular a trajetória e manter a distância.
fazer uma parada súbita e virar totalmente. Além disso, não é o tipo de projétil ou condição atmosférica. É uma batalha bem estratégica onde teve que considerar os efeitos dos armamentos do oponente. Há mais do que só isso, mas não pode fazê-lo. Mas ela pede para que tenta dominar algo mais extremo. Sabendo do verdadeiro potencial do seu irmão mais novo, Orimura lembra que precisa usar o ataque de neutralização de barreira, mas se pergunta se realmente vai conseguir usar. Orimura deixa bem claro que dessa vez vai lutar para valer. Rin fica bem irritado e dessa vez vai mostrar para o garoto a diferença entre os dois poderes. Armando mesmo ensinou um golpe para ele, que precisa usar a velocidade máxima. No entanto, só consegue usar apenas uma vez esse golpe. Ele começa a pegar a distância contra a garota, desviando dos golpes com facilidade. Orimura volta e acerta ela com tudo. No entanto, a barreira do campo de batalha acaba sendo destruída e ninguém sabe o certo o que está acontecendo. E Yamada comenta que está com dano no sistema. Algo parece ter penetrado as barreiras de proteção na arena. Shifuya fala para todos que a batalha foi cancelada e precisa sair o quanto antes da arena. O local começa a ser coberto por placas de ferro. Rin pede para que Orimura recue quanto antes. Provavelmente deve ser força inimiga, vai ganhar tempo enquanto o garoto corre. Orimura não concorda, mas ela não pretende lutar até o fim. Em uma situação tão normal, os professores cuidarão da situação imediatamente. Perto de receber um golpe, Orimura entra na frente e protege a garota. Mas nota que o poder do mesmo supera o potencial superior do IS Cecília. Enquanto está carregando a garota no colo, fica se perguntando o que é aquela criatura que está no chão. Perguntando para saber o que é, nenhum momento dá sinal de vida está parado. Ambos recebem um comunicado da Yamada para que volte ao centro de treinamento e não lute com essa besta. No momento, Orimura não quer fazer isso, precisa manter essa criatura ocupada para que os outros estudantes consigam fugir e se abrigarem. Yamada pede para que não faça isso, não vai conseguir fazer nada contra essa ameaça. Pedindo ajuda para Rina, não sabe sobre o que o garoto está falando e os dois derrotarem essa besta vai ser muito difícil. De repente, ambos são atacados. Conseguindo desviar com facilidade, ela parte para cima do Orimura, que usa sua melhor técnica de esquiva. Mas desde momentos, todos percebem que o inimigo parecia muito ávido. Rin pede para que Orimura vá na frente e vai apoiar o garoto para que consiga derrotar a criatura. Atirando contra Rin, bloqueia, ambos começam a lutar na escuridão. E Yamada está preocupada por conta que ambos não estão prontos para combater essa criatura. No entanto, Shifuya está animado e se eles querem lutar contra essa besta não vai impedir e pede para que continue lutando. Eles não entendem como que a mulher consegue ter atitude tão despreocupada por conta do seu irmão, mas ela pede para que se acalme e beba um café da manhã para adoçar a vida. Na realidade, o que está colocando o café é salvo para mostrar o tão nervosa que está com seu querido irmão. Cecília pede para que deixe lutar para ajudar os dois. No entanto, a barreira está no estágio 4 e se quase liberar as duas para lutar. Não vai conseguir sair da barreira por conta do inimigo ter conseguido fazer isso. Orimura está tomando uma surra para o inimigo, nesse momento não consegue contato nenhum com o governo para que possa ajudar os dois. Orimura não está conseguindo acertar os golpes no inimigo e seu IS está cada vez ficando com menos bateria. Ambos são obrigados a recuar e se caso não tiverem um plano vão acabar sendo derrotados pelo inimigo, desviando dos tiros. A única coisa que consegue fazer é isso, mas se caso continuarem em breve vão acabar com a bateria. Orimura pergunta para saber se tem realmente algum humano dentro daquela coisa, por conta dos movimentos estarem sempre muito robotizados. E acha que isso é impossível, não tem como ter um IS que não é tripulado. Se realmente não for um humano, Orimura pode usar 100% do seu poder. Então pede para que Rin atire nas suas costas, fazendo isso, volta a 100% novamente. Cortando o braço da criatura, recebe um golpe no meio da cara e arremessado para longe. Perto de ser eliminado, Cecília aparece usando seu melhor golpe para combater o inimigo. Com apenas um golpe em cheio, Cecília derrotou a besta e todos notam que realmente não tinha nenhum humano dentro do IS. Foi isso que eles acharam e de repente o IS volta a se mover. Orimura entra na frente para que os seus amigos não se machuquem. Que a cena volta para ele deitado dentro do hospital. Enquanto isso, Rin fica o tempo todo junto do garoto. Ao se aproximar do mesmo para dar um beijinho, Orimura pergunta o que está fazendo, mas ele gostaria de saber o que houve com aquele S que atacaram. Ela comenta que está totalmente imóvel e ninguém além dele se feriu. Orimura olha para o céu e lembra que foi durante o pôr do sol que tiveram a conversa de agridoce, mas para ele a proposta que tinha era apenas causa da comida que ganharia todos os dias. Rin fica bem envergonhada, mas se caso alguém comer a sua comida, sempre acaba cozinhando melhor para agradar as pessoas. Orimura gostaria de comer o porco agridoce do pai da garota. Com dor no seu coração, diz que os seus pais se divorciaram e não existe mais o restaurante. É por isso que foi obrigado a voltar para o seu país natal. Vendo que ela está bem triste, a convida para sair juntos para se divertirem, achando que é um encontro. De repente aparece Cecília querendo curar o garoto, mas nota que ele está na companhia de Rin. Irritada, lembra que a garota não era para tirar vantagem enquanto ninguém estivesse perto. Roki de repente lembra que a garota também está tentando tirar vantagem. Todas as meninas começam a discutir entre si. Orimura pergunta para saber onde está sua irmã, mas elas lembram que
a mesma estava no local um segundo atrás e sumiu de repente. A cena muda para elas em uma sala onde o IS é realmente não tripulado, com um núcleo que não está registrado no sistema. Há apenas 467 espalhados no mundo e esse não é registrado no sistema, então não tem como saber se foi roubado algo do tipo. A cena muda para o garoto conversando com um dos seus amigos, perguntando se ele já pegou alguma cocote já que está no colégio apenas de menina. No entanto, Orimura diz que não fez isso, está feliz por causa da Rin ter se transferido, agora tem mais amigas para conversar. De repente, a irmã do mesmo aparece arrombando a porta e fica toda envergonhadinha quando vê Orimura no quarto jogando videogame, mas ela começa a vestir as roupas da maneira certa por conta de não saber que Orimura estaria no local. Ele está de folga no colégio e foi no local para ver a casa e apareceu para conversar com seu amigo. Da próxima vez quer que a sua irmã bata na porta antes de chegar arrebentando tudo. Ficando envergonhada, mesmo leva para o restaurante da família para que possa comer um pouco. Orimura pergunta para saber se está arrumada porque queria ir ao encontro, ou o amigo do mesmo pergunta se ele é tapado assim mesmo é diferente da escola. Mas ele tem muita dó da Rin, que gosta do garoto e é um pamonha que não observa nada. A cena muda para ele de boa no seu quarto, até chegar Yamada falando que Orimura vai se mudar para o quarto. Roki pergunta para saber se vai ser imediatamente. Yamada acha melhor ser feito isso o quanto antes, já que homem e uma garota juntos no quarto é meio estranho. Antes dela ir embora, Orimura fala que vai acordar corretamente mesmo sem ela. Ficando irritada por ser um completo virgão, sai do quarto imediatamente. Orimura fica se perguntando o que fez de errado para ter ficado tão irritada assim. Antes de dormir, de repente o que aparece no quarto do mesmo querendo falar com ele sobre o torneio individual do próximo vez. Se caso vencer, gostaria que ele saísse com ela. Nas costas aparece menina jornalista achando que isso é o máximo e vai publicar na primeira página da manchete para que todo mundo veja. No dia seguinte, todas elas estão bem animadas. Surge um boato no colégio que ganhasse o torneio vai ter um encontro com Orimura. Ao chegar na sala de aula, o garoto pergunta para saber o motivo que todos estão tão animadas, dizendo que nada. De repente a sua irmã aparece empurrando e pedindo para que entre para dentro da sala de aula para que possam começar a aula. Quando menos se espera, apresentado um novo aluno, chamado Charles Dunoy. Ele veio da França, é um homem. Ele faz parte da mesma situação do que Orimura. Todas elas ficam animadas por conta de agora ter dois alunos homens na mesma sala. Shifui pede para que todos fiquem quietos, porque eles vão treinar juntos com a classe 2. Shifui ordena para Orimura para que ele apresente o colégio para Charles, por conta de também ser um rapaz. Se apresentando, Orimura pega na mão do garoto para que as meninas possam trocar na sala de aula. Ficando bem envergonhado, ambos se retiram. Levando o garoto até a arena, pergunta o motivo que está tão envergonhado e agindo estranho, mas ele diz que não é nada, então continua andando de mão dada. De repente, diversas meninas aparecem no local, por conta de ter escutado boate e ter um menino novo no colégio. Todas elas acham Orimura muito bonito com cabelo preto, mas um garoto de cabelo loiro também não é nada mal. Então ambos saem correndo do local, para escapar dessas meninas sedentas por sangue. Charles não entende o motivo de ter acontecido todo esse rebuliço. Orimura responde que são os únicos homens do colégio, então ela sempre cai matando como se fosse os únicos homens da face da Terra. Orimura agradece Charles por ter chegado ao colégio. Ele se apresenta como Orimura, é um prazer conhecer a menina. Então ambos precisam se trocar. Orimura tira a camiseta e Charles fica bem envergonhado e até vira o rosto para não ver o físico do mesmo. Charles pede para que não olhe, se virando, nota que ele se veste muito rápido e tem uma técnica impressionante. Orimura acha muito bons trajes do garoto. Ele comenta que o seu pai fabrica diversas dessas roupas. Deve ser a maior empresa relacionada da IS da França. Orimura nota que ele realmente emana uma aura rica. No entanto, Charles fica com uma cara bem triste. Orimura percebe. A cena muda para o campo de batalha, onde a professora pede para que Cecily e Rin mostrem para todos seus poderes, mas ambas não querem fazer algo assim. A professora sabe o ponto fraco das duas e fala que essa é a hora para mostrar o que ela tem de melhor para Orimura. Ficando bem animada, fala que enche o palco para ela, a estudante candidata representante da Inglaterra. Agora ambas vão mostrar a grande diferença de habilidades como donas da unidade pessoais, mas a professora pede para que não fiquem muito na amizade. Ambas vão notarem não justas. Quando menos se espera, a amada está caindo do céu sem que ele acaba descendo na Orimura. Ele sem querer acaba pegando nos melões da mesma. Se caso continuar assim, ela pretende ser a cunhada da Shifuyu. Saindo de cima, Cecily acaba errando o tiro para que acertasse o garoto. Rin também fica muito brava e arremessa sua lança contra Orimura e por sorte Yamada consegue atirar e desviar o golpe. No entanto, era apenas um blefe, as duas vão lutar contra Yamada, que também é candidata representante. Ambas não acham justa essa luta. Shifuyu fala que elas vão perder com extrema facilidade e não precisa se conter nos ataques. Ambas começam a atacar Yamada, que bloqueia os golpes como se não fosse nada. Enquanto isso, Yamada continua desviando dos golpes, e ela usa uma brecha para que possa atacar as duas e levá-la ao chão, assim saindo como grande vencedora. Então Shifuyu pede para que entenda agora o real poder entre professoras e alunas. A seguir, quer que treinem mais em grupos. Os donos de unidades pessoais agirão com as grandes líderes. De repente, Orimura é rodeado por diversas meninas pedindo para que seja um ótimo líder, e todas vão se esforçar ao máximo para ajudar Orimura. Todas elas começam a fazer uma apresentação para os dois meninos do colégio. Orimura nota que Charles vai ter muita dificuldade
dificuldade no começo do colégio. O garoto está ensinando todas elas a como pode andar no IS. A próxima é Ruki, que não consegue subir para cima. A professora lembra que ele sempre comete um erro e precisa arrumar o mais rápido possível. Yamada pede para que carregue ela até o IS. Todas as garotas ficam bem envergonhadas por conta dele estar na mão intimidade com Ryuki. Pegando a garota no colo, todas elas ficam com ciúmes e quer que também faça isso com elas. Ficando bem envergonhadinha, pergunta para saber se Urimura tem algum plano para a hora do almoço, dizendo que não, convida para que possam comer juntos. No entanto, ela não esperava que todas as meninas estariam juntos com o mesmo. Ela pergunta o que está acontecendo. E Urimura fala que é bem ruim almoçar sozinho e resolveu chamar as garotas para que possam comer também. Além de Charles não ter amigo nenhum, ela não liga por ter chamo o garoto, mas as meninas ficam sempre brigando uma com a outra. Charles pergunta para saber se está tudo bem ficar no local. Urimura responde que sim, por conta que todo mundo gostar do garoto. Sorrindo, Urimura fica bem corada e pergunta o motivo, voltando à pose de bandida má. Em abre a marmita e Urimura nota que ela fez frango agridoce. Cecília também fez alguns sanduíches próprios da Inglaterra. Ao experimentar, Urimura acha isso horrível e decide que vai comer um pouco mais tarde no restaurante. Ruki abre sua marmita e fez tudo isso de manhã. Urimura nota que está muito bonita e mesmo assim deve ter tido muito trabalho para fazer toda essa comida. Experimentando, Urimura acha maravilhoso e deveria comer. No entanto, ela comeu todos que deram errado. Eu mesmo não sabia disso. Enquanto isso, todas elas estão com bastante ciúmes por conta Urimura está gostando bastante da comida de Ruki. Urimura acha que ela deveria comer um pouco e sem maldade nenhuma oferece a comida na boca para que possa comer um pouquinho. Ficando bastante envergonhada, aceita. E realmente ela gosta bastante, dessa vez caprichou bastante. Charles nota que isso que fizeram parece bastante coisa de casal, e todas elas ficam bem envergonhadas perante a isso. Então as duas meninas decidem dar comida na boca de Urimura para que possam ficar quietas. A cena muda para Urimura no quarto de Charles, onde ela nota que morar junto de uma garota é muito bom. Pode viver livre, leve e soltas e sem preocupação nenhuma. No dia seguinte, a Amada apresenta uma nova aluna chamada Laura Boning, uma aluna transferida vindo da Alemanha. Todo mundo começa a achar meio estranho o fato de ter dois alunos transferidos em 2 dias seguidos. Shifuyu pede para que se apresente, chamando a mesa de instrutor. Urimura nota que a sua irmã esteve na Alemanha treinando essa garota. Ela se apresenta a todos como Laura e fim de papo. Todo mundo esperava um pouco mais, no entanto, foi apenas isso e volta para sua postura de bandida má. De repente, Urimura recebe um tapa na cara do nada, dizendo que não aceita que o garoto seja irmão de Shifuyu. A cena muda para o campo de batalha, onde todas elas estão enchendo o saco de Urimura para que possa ensiná-las a andar com o IS. Pedindo para que pare de falar um pouco, Charles aparece no local pedindo para que possam batalhar um pouco. Partindo para cima do garoto, Charles consegue golpear e aparece nas costas do mesmo e dispara diversos tiros, assim conseguindo atirar e acabar com o garoto em pouquíssimo tempo. Urimura comenta para o mesmo que não consegue controlar muito bem o seu IS, ainda não sabe sobre o comando nem nada do tipo. Charles decide ensinar o garoto como pode manusear um IS de forma fácil, ajudando o mesmo fator de tiro, consegue acertar todos com facilidade, quando de repente aparece Laura atacando diretamente Urimura para que possam ter um x1. Charles entra na frente e fala que Urimura não quer lutar no momento, e ambos começam a ofender um outro. Urimura está inquieto no trocador masculino. Charles chega no local perguntando se está tudo bem, agradecendo por ter o salvo. Charles quer voltar para o seu quarto, mas Urimura pede para que dessa vez troquem juntos a roupa, e não precisa ter vergonha. Saindo correndo, Urimura não entende o que fez de errado e motivo de ter tanta vergonha assim, já que são dois homens. Voltando para casa, Urimura fica lembrando apenas do tapa que tomou na cara. No entanto, escuta ela conversando com a sua irmã, pedindo para que volte à Alemanha. Neste lugar, ela não consegue usar nem metade da sua força atual, além dos estudantes desse colégio não ter força suficiente e nem mérito para que possam ser ensinados por ela. Shifuyu fica bem irritado, e do tempo que as duas não se veem, nota que ela ficou bem orgulhosa e não sabe mais tratar bem as pessoas, além de não poder voltar por conta de ter alguns assuntos pendentes para resolver no colégio. Ela está agindo como se fosse uma criança, então pede para que volte ao dormitório, e é exatamente isso que ela faz e sai correndo do local. E desde o momento, Shifuyu soube que Urimura estava seguindo e pede para que saia o quanto antes. E Shika vai falar com sua irmã, que diz para ele não se preocupar com isso. Vemos um flashback onde Ishika havia sido sequestrado. Ainda mais novo, Shifuyu desistiu de sua vitória na partida final de um torneio só para salvá-lo. Depois disso, ela virou uma instrutora na Alemanha por 1 ano, e foi assim que conheceu Laura. Ishika volta para o quarto e percebe que Charles está no banho, mas vê que seu colega esqueceu o sabonete e vai entregar. Mas nesse momento, Charles estava saindo do banho completamente nu. Charles não era ele, era ela.
ela. Obviamente foi um choque, mas depois de um tempo conversando, Charles explica que ela pouco via seu pai na vida e que só se mudou para as empresas do Nois depois que sua mãe faleceu. A empresa estava passando por muitas dificuldades financeiras, já que seus trajes CS eram todos de segunda geração e não estavam vendendo mais. Para solucionar isso, o pai de Charles achou que seria uma boa ideia usar sua filha de publicidade para a empresa, fazendo ela se passar por um garoto, dando visibilidade à empresa. E Chica diz que Charles estaria protegido enquanto estivesse na escola, já que enquanto matriculados não fazem parte de nenhuma pátria ou empresa a não ser a academia. E Chica promete que vai fazer de tudo para que ela fique bem. Porém, de repente, Celícia entra no quarto e eles fingem uma cena só para o momento não parecer estranho, mas Celícia parece nem ligar muito para isso e leva Chica para fora do quarto. Eles encontram Rocky no caminho e obviamente aquilo vira uma competição por Chica, como sempre. E no fim do dia ele estava tudo acabado e Chica volta para o quarto com comida para Charles, pois ele não saiu do quarto, ele não sabia usar muito bem o hashi, então Chica se ofereceu para dar de comer a ela, mas o episódio termina bem diferente desse clima de amizade, com Laura prometendo acabar com Chica de uma vez por todas, enquanto Cecília e Rin treinavam como as boas rivais que são, elas são interrompidas por Laura, acabando com a graça, que as provoca para uma luta para toda a escola ver. Laura era muito poderosa e tinha altas tecnologias, conseguindo lidar com as duas facilmente, mas acaba saindo do controle e as machucando para valer, obrigando Chica a intervir no combate e ajudá-las enquanto Charlie distraía Laura. Laura, com muita facilidade, consegue se virar contra os dois também, mas foi tudo impedido por Shifuyu, que proibiu as lutas até o interclasse. Cecília e Rin foram mandados para a enfermaria e estava tudo bem calmo, até uma multidão de garotas aparecerem para dizer que agora as lutas seriam em duplas, e todas estavam ali para chamar os meninos, mas todas saem decepcionadas ao saber que Charles iria fazer dupla com Chica. Além disso, Rin e Cecília não poderiam ficar bravas, já que foram proibidas de participar pelos seus ferimentos. No dia seguinte, o torneio ia finalmente começar para resolver todos os assuntos pendentes com Laura. Porém, uma coisa deixa todos surpresos: quem não escolheu sua dupla por conta própria teve ela sorteada, e Rocky teve o azar de cair com Laura, e o primeiro combate ainda seria contra Charles e Chica. O combate já começou difícil para Chica e Charles, e mesmo Rocky sendo do time de Laura, ela tira Rocky do caminho como se quisesse fazer tudo sozinha. Charles consegue derrotar Rocky nessa oportunidade, e o combate continua entre Chica e Laura. Juntos, Charles e Chica percebem que um ponto fraco no traje de Laura, e com um trabalho em equipe, eles deixam Laura à beira da derrota. Na mente de Laura, vemos um flashback, mostrando que ela era uma cobaia de experimentos militares, nascida e criada somente para lutar dentro dos trajes Yes. Laura sofreu muito em uma certa época, mas aí que encontrou Shifuyu, sua mestra, e conseguiu chegar ao seu auge graças a ela. Mas Lara se decepcionou muito com sua mestra quando percebeu que o irmão dela, Chica, a deixava gentil e doce, não forte como Laura conhecia, e jurou destruí-lo por isso. No campo de batalha, ela desperta o poder oculto de suas nanomáquinas para o combate. Mesmo que Laura estivesse muito mais poderosa agora, acabou saindo pela culatra, e ela é consumida por seu próprio Taj Yes, e assim os sistemas de segurança da escola são ativados em emergência, e a partida cancelada, pois havia um problema muito maior agora: o traje de Laura descontrolado. Laura assumiu a forma de traje de Shifuyu, com o mesmo estilo e habilidade, derrotando Chica facilmente, mas o enchendo de ódio por estar usando o estilo de luta de sua irmã. Charles recarrega a armadura de Chica e deixa nas mãos dele o destino desse combate, usando o verdadeiro estilo da Katana Orimura, e Chica consegue derrotar a armadura falsa com um único golpe, liberando Laura. Laura acorda na enfermaria junto a Shifuyu e parecia bem, apesar do que aconteceu. Um banheiro para os meninos finalmente aberto, e como Charles se passava por um ainda, ela fica lá para conversar com Chica. Ela diz que vai ficar na escola por enquanto, e que deveria ser chamada de Charlotte quando estivessem a sós, já que era seu verdadeiro nome. Mais tarde, é apresentada mais uma aluna nova, que na verdade já estava na escola, Charlotte. Como todos sabiam que Chica ficava junto dela, a sós principalmente, todas as garotas surtam e Rin vai pessoalmente explodir e Chica com seu traje, só que Laura salva ele, e na hora de agradecer, de repente ela dá um beijaço nele, dizendo que ele será seu noivo a partir de agora, e que não iria acertar não como resposta, chocando a todos, inclusive ele. Rocky faz uma ligação para sua irmã,
a inventora de núcleos pessoais IS, e ela já sabia do que se tratava. E estava com tudo preparado, sua própria unidade pessoal estava criada, e Chica acorda de uma forma estranha e bem chocante. Laura estava na sua cama completamente despida, só tampando suas partes pela coberta, e diz que isso é normal entre marido e mulher. Ele e Charlotte decidem ir às compras para um dia na praia, já que ambos estavam sem roupas de banho, e obviamente estavam sendo espionados pelas outras garotas da academia. No meio do caminho, Chica deixa Charlotte seguindo para a loja enquanto ele comprava uma outra coisa, e acaba encontrando um amigo seu e sua irmã. Mas Chica é puxado da conversa por Charlotte, pois ela havia percebido as garotas o seguindo, mas Chica não. Dentro do provador, Charlotte começa a se trocar com ele ali dentro, deixando Chica em choque e sem reação, e quando ela termina, as professoras acham eles e dão uma bronca por acharem que estavam fazendo coisas indevidas, e as garotas estavam olhando tudo ainda assim. Enquanto isso, Laura estava ligando para seu pelotão especial para pedir dicas de biquíni, e sua amiga tinha uma ideia brilhante. As coisas na praia inconturbadas, Laura impressiona a todos usando aquele tipo de roupa, até Chica. Tudo ficou muito bem, o dia ficou muito divertido para todo mundo. No fim do dia, vemos que Roki não participou de nenhuma atividade. Ela estava isolada de todos, e Shifuyu vai até seu encontro. Roki estava pensando no assunto de sua irmã, Tabane, e sua unidade pessoal, Akatsubaki, para conversar com elas em particular. A sós com as meninas, Shifuyu pergunta o que cada uma delas vê em Chica, mas não disse que ia deixar elas ficarem com seu irmão tão fácil assim, e que vão ter que tomar ele à força dela. Tabane finalmente chega à academia, e parece que tem uma coisa grande vindo aí. Todos que têm uma unidade especial são convocados para alguma coisa, mas Roki estava lá, mesmo não tendo a sua, ela justamente por causa de Tabane. Ela estava lá justamente para entregar a unidade pessoal de sua irmã, Akatsubaki, sendo o modelo de quarta geração, o único até agora, a tecnologia mais atual. Roki e sua equipe começam os testes com seu traje S, que é surpreendentemente, mas tudo é interrompido por uma emergência, uma missão de rank A. Aparentemente um traje S chamado Gospel se descontrolou e está sem tripulante vagando por aí com armas. O plano, depois de muita conversa, era o seguinte: todos os outros da tripulação de unidades especiais iriam combater o Gospel até a chegada de Roki e Chica, que iriam abater ele rapidamente, com uma combinação de ataques que deveriam acabar com o Gospel de uma vez. A missão começa e os tripulantes conseguem alcançar o alvo e conseguem escapar do plano principal e estava mais preparado do que eles imaginavam. A batalha continua e Chica consegue uma brecha para atacar o Gospel, mas havia um barco de pesca ilegal na área, e mesmo que fossem criminosos, Chica não ia os deixar morrer para seus ataques. Roki ignora isso, dizendo que sendo criminosos não mereciam esse tipo de empatia, e Chica diz que ela perdeu sua moral depois de perceber o poder que subiu a cabeça. Roki fica abalada com essas palavras e se distrai do combate, fazendo com que Chica precisasse protegê-lo, causando uma grande explosão nos dois. Depois do incidente, eles tinham de continuar a missão mesmo assim, mas com a falha no plano, Gospel acabou fugindo e estava desaparecido. Enquanto isso, Chica se recuperava dos ferimentos da explosão, e Roki estava se sentindo muito culpada do que aconteceu. Ela se lembra desde a infância e Chica vivia protegendo, e dessa vez não foi diferente, como nos velhos tempos. Com isso, as meninas aparecem para dar um apoio. A tripulação consegue localizar o alvo, e agora Rose estava com força total novamente, e só elas, sozinhos, começam um ataque contra Gospel, mesmo que as professoras não estivessem cientes. Chica via algumas figuras estranhas em sua cabeça, e uma delas estava oferecendo o poder de proteger suas amigas e voltar para o campo de batalha. Essa figura era a própria Gospel. O combate estava difícil, e enquanto Gospel fazia uma transformação, Chica aceitava o poder da entidade. Todas são derrotadas no combate de batalha, mas Chica aparece para salvar o dia com seu novo poder. Enquanto isso, na base, as professoras finalmente notam a ausência de Chica, e Chica estava com sua segunda transformação, a Tesoura, e parecia completamente revigorado para o combate com seus novos poderes. E agora era a hora do contra-ataque. Depois de muita luta, Chica consegue partir para cima de Gospel com tudo.
usando sua espada especial. Seu tron foi derrubando o alvo. No chão, o desafio foi maior, mas com muita força de combate e persistência, Ishika consegue quebrar a barreira de Gospel. Depois disso, mesmo fazendo o que não deveria, Shifuya dá uma folga para a tripulação, já que a missão foi cumprida de qualquer maneira, e eles passaram o resto do dia descansando. Ishika e Houki ficam a sós durante a noite e conversam sobre o ocorrido. Houki ainda se sentia culpada, mas Ishika não se importava com nada disso, e eles acabam se entendendo. Em um bonito momento de reconciliação até demais, eles se aproximam para um beijo, mas são interrompidos pelas outras garotas, e a primeira temporada acaba com uma fuga de Ishika e Houki das garotas ciumentas.